A paz do Senhor, irmãos. Estou de volta para compartilhar mais uma reflexão aqui com vocês na nossa série de devocionais. Amém? Hoje eu vou ler o texto que está no Salmo 126. São apenas 6 versículos, bastante conhecidos. A gente vai refletir um pouquinho sobre eles, tá? Esse Salmo 126, faz parte daquela coletânea de canções de degraus. Cânticos de degraus. São músicas que eles cantavam enquanto faziam sua peregrinação para as festas que aconteciam em Jerusalém. E como Jerusalém é uma cidade alta, edificada sobre os montes, então onde quer que você vinha para Jerusalém, você tinha que subir. Por isso, cânticos de degraus. Mas, sem perder mais tempo, vamos para o texto? Diz o seguinte: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos. Este versículo, irmãos, a gente consegue dividir esse versículo não, esse capítulo, né, esse salmo, a gente consegue dividir ele pelo menos em 3 partes diferentes. E a primeira parte, que está aqui no primeiro, no segundo e no terceiro versículo, elas falam sobre um momento de grande euforia, de grande alegria que aquele povo tinha vivido, que foi justamente a libertação que o Senhor deu para o povo de Israel do cativeiro na Babilônia. Eles ficaram 70 anos, né, presos, ficaram 70 anos escravizados, 70 anos cativos lá na Babilônia, e quando o Senhor libertou o povo de Israel, eles estão dizendo aqui, diz aqui neste salmo, que eles estavam como os que sonham, com a boca cheia de risos, cheio de cânticos. Eles estavam vivendo um momento de êxtase, de grande alegria. E o texto diz que até as outras nações olhavam para eles e falavam: grandes coisas Deus fez por isso eles estão tão alegres. E aqui, irmãos, a gente consegue fazer uma comparação conosco no dia em que o Senhor efetuou uma grande libertação nas nossas vidas, que foi o dia em que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Eu consigo me recordar, meus irmãos, da minha infância ainda, do dia em que em lágrimas eu me ajoelhei lá na igreja e não conseguia parar de chorar e entreguei a minha vida para Jesus. Naquele dia houve uma grande libertação na minha vida. Então eles estavam em grande êxtase, em grande alegria. E essa alegria, eles se recordavam dessa alegria, ainda meio que vivendo aquele gostinho daquele sonho maravilhoso que eles viveram. Mas na segunda parte desse texto, que a gente vai ver aqui no versículo 4, ela diz o seguinte, que eles já não estavam num momento tão maravilhoso assim. Tanto que eles dizem: Senhor, né, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Então o momento que eles estavam vivendo era um momento de grande aflição, tanto que eles comparavam ao cativeiro que eles viveram. E talvez você, meu irmão, não esteja vivendo uma fase muito feliz da sua vida. De fato, todos nós estamos enfrentando um momento bastante difícil. Esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, de isolamento social não está sendo fácil para ninguém. Todos nós estamos sofrendo, alguns mais. Existem pessoas que perderam a sua renda, existem pessoas que perderam o seu emprego. E se não fosse somente essa questão financeira, mas também o distanciamento, a saudade que temos de estar reunidos como igreja, com a sua família, com alguma pessoa que você ama, não está sendo um momento fácil. E também, além dessa questão da pandemia, existem diversas outras situações que podem nos tirar a paz, que podem nos tirar o sono, diversas outras preocupações que podem nos roubar a nossa alegria. Mas o salmista aqui lhe diz: Senhor, faze-nos regressar novamente do cativeiro. Ele estava se lembrando que o Deus que libertou ele uma vez dessa grande aflição poderia libertá-lo novamente. E eu quero dizer isso para você, meu irmão. Deus que te libertou no passado, Ele pode te libertar no futuro. Pode te socorrer hoje, nesse momento de grande aflição que você está vivendo. E aqui, terminando esse versículo 4, o salmista ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala: assim como as correntes do sul, faze-nos regressar, Senhor.
Essas correntes do sul, ele está fazendo uma alusão ao deserto do Negueb, que fica na região sul do território de Israel. Lá chove muito pouco. Para a gente trabalhar com dados um pouco mais precisos, tem uma média anual de chuva de 125 milímetros. Isso daqui são 2 dias de chuva em São Paulo, é o que chove lá nessa região sul de Israel no ano. Então, grande parte do ano, aquelas terras são infrutíferas, são secas. Porém, o salmista está falando assim, Senhor, como as correntes do sul, que quando chove lá, aqueles leitos secos dos rios, eles se enchem de água. Ali onde estava tudo morto, novamente se enche de vida. Florescem todas aquelas regiões e as plantas crescem. E nos leitos encharcados desse rio, quando chove lá, inclusive as pessoas plantam e colhem o seu mantimento, o seu trigo. Então, o salmista ele fala: o Deus que me socorreu no passado pode me socorrer hoje. Faça, Senhor, nos regressar desse cativeiro, assim como as correntes do sul. E para terminar, os 2 versículos que encerram são 2 versículos maravilhosos. O salmista ele fala que aqueles que andam semeando, jogando a sua semente com lágrimas nos olhos, certamente eles vão retornar, né, colhendo a sua plantação novamente cheios de alegria. E eu quero dizer isso para você, meu irmão. Ainda que você esteja vivendo um momento difícil, creia que o nosso Deus é o Deus que faz nascer, faz brotar, faz correr rios no deserto. O nosso Deus, ele traz vida para aquilo que estava morto. O nosso Deus liberta aquele que estava preso. O nosso Deus restaura a alegria no coração do aflito, do desesperado. Deus, ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Não se esqueça de semear. Nesse momento difícil, semeie. Lance as suas sementes no solo, ainda que eles estejam secos. O Senhor vai fazer com que rios corram no deserto e Ele vai fazer com que você prospere novamente, meu irmão. O que seria esse semear? Não deixe de orar. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de estar em comunhão com o Senhor. Não deixe de meditar na palavra do Senhor. Essas são as principais sementes que o Senhor coloca na nossa mão. E ainda que você esteja vivendo um momento difícil, se você semear, o nosso Deus garante que você vai colher. E você novamente vai viver esse momento de grande alegria. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração hoje. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.